quero te perguntar sobre os impactos disso para o governo, mas antes quero a sua ajuda para entender um pouco mais essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez recorrendo à tese que já foi usada pelo Supremo Tribunal Federal antes do desvio de finalidade, né? Que as nomeações têm que atender ao interesse público e o princípio da moralidade administrativa. É mais uma vez o Supremo Tribunal Federal dizendo ao presidente da República que ele tem limites? Sim, sem dúvida, mas nem sempre essa comunicação pode ser feita de maneira excessiva. E eu sei que há entre nós argumentos muito respeitáveis que discordam da minha avaliação desse cenário, entre os quais o meu querido amigo Reinaldo Azevedo, que certamente falará mais tarde, que acha e fundamenta que a decisão do Alexandre de Moraes é correta, legal, adequada. Eu discordo e tentaria aqui explicar por quê. E aí a gente precisa se colocar no nosso lugar de cidadão e particularmente de jornalista, Gabriela. Então, desse lugar, eu não tenho a menor dúvida de que a intenção do presidente da República ao nomear o seu amigo, padrinho de casamento do filho, antigo segurança, ex-chefe da BIM, eu não tenho a menor dúvida de que ao nomear esse sujeito para dirigir a Polícia Federal, o presidente da República tinha sim a intenção de aparelhar aquela instituição. Eu não tenho a menor dúvida de que seria o embrião do que poderá ser uma espécie de polícia política particular de Jair Bolsonaro. E há mesmo as declarações do presidente da República, afora as comunicações divulgadas pelo Sérgio Moro e Carla Zambelli, afora isso tudo, há nas palavras do presidente mesmo a manifestação dessa intenção mesmo de controlar a Polícia Federal, de ser a Polícia Federal. Eu já bati firme nesse propósito aqui, porque sim, esse propósito, uma vez materializado, consistiria sim em sólida afronta ao princípio da impessoalidade. O presidente Jair Bolsonaro é alguém que ignora, que não compreende a ideia de autonomia de uma instituição como a Polícia Federal. Mas vejam, eu estou falando aqui em intenção. O presidente da República manifestou a intenção de. A minha leitura é essa, ele tem a intenção de aparelhar a Polícia Federal. O que aconteceria a partir da nomeação de Alexandre Ramagem. Mas será que é possível, será que é aceitável que o Supremo Tribunal Federal, que o Judiciário de modo geral, se antecipe para tomar uma decisão ao desejo, ao propósito do presidente da República, interferindo, portanto, numa prerrogativa do presidente da República? Será que a ideia de que ter Alexandre Ramagem seria para fins escusos, justifica que sem materialidade, sem que o sujeito tenha tomado posse e, portanto, iniciado o seu projeto de controle de aparelhamento para fins particulares, para um projeto de poder de Ramagem, o projeto de poder de Jair Bolsonaro? Essas são questões que me incomodam e fazem me lembrar um passado recente. Não precisa nem voltar ao caso nomeação de Lula no governo Dilma, que tem similaridade. Vamos lembrar do governo Temer e da nomeação de Cristiane Brasil. Na época deputada, se eu não me engano, mas a Cristiane Brasil tinha problemas trabalhistas, ninguém está livre de ter, e em função disso a ministra Carmen Lúcia acolheu, se eu não me engano, um mandato de segurança e suspendeu a nomeação de uma ministra, prerrogativa exclusiva do presidente da República na época Temer. Naquela ocasião eu falei que aquilo era um absurdo. Agora, mais recentemente, dentro mesmo do governo Jair Bolsonaro, houve a nomeação de Sérgio Camargo, uma afronta, para a Fundação Palmares. Sérgio Camargo, que tem no seu discurso anterior à sua indicação, afrontas ao que seria o princípio da Fundação Palmares. Mas será que se pode proibir a indicação, a nomeação do sujeito pelo que ele pensa, sem que ele tenha tomado posse e dado, portanto, início à aplicação dos seus pensamentos? Quer dizer, nós estamos punindo e suspendendo prerrogativas do presidente da República, interferindo em prerrogativa do presidente da República, com base em desvio de finalidade pretendido? Essas questões agora é que me colocam a pulga atrás da orelha sobre o crescimento do ativismo judicial entre nós. Tem sido uma atuação meio Minority Report, né? É uma coisa preventiva. Eu estava tentando me lembrar desse filme, exatamente isso. Então você sabe
nesse filme, né, Minority Report, você sabe que tem informações de inteligência de que eu pretendo cometeria um crime, mas eu não cometi. Então você vai e me prende preventivamente, antes de o crime ser realizado. Não está no espírito das nossas leis, no espírito da nossa Constituição, esse tipo de atuação. Então, contra o arreganho autoritário de um presidente que é, sem dúvida nenhuma, patrimonialista e que avança para domar uma instituição autônoma, a gente vai aceitar que outro poder viole a prerrogativa do chefe do executivo? Para conter, Gabriela, o avanço de um governante, de uma autoridade sobre o limite institucional, a gente vai chancelar que outra autoridade avance sobre o limite institucional previamente? Então, quer dizer, contra um mal feito, nós vamos erguendo puxadinhos para controlar esse mal feito, sendo que esses puxadinhos são, per si, mal feitos, né? Eu fico pensando o que vai ser do judiciário se ele interferir a cada vez que alguém aparelhar a máquina pública, ou tiver a intenção de aparelhar a máquina pública. Não há nem estrutura para isso. Então, com todas as vênias aqui do debate público, compreendendo, sim, não tenho dúvida da intenção do presidente, que a intenção é ruim, me parece grave, tanto mais grave que diante de uma intenção se materialize a violação da prerrogativa de um poder. Eu acho isso muito grave, mas o debate é bom, há argumentos sólidos e importantes do outro lado também a serem ouvidos, Gabriela.